what the culture is, não importa a cultura que there's seja, one thing that I've always noticed há uma coisa que eu sempre tenho wherever I notado go. em todo lugar que eu vou. God's people O povo de Deus love to eat. gosta de comer. Come on. Tá lá. And I want to say, E eu quero dizer, last night, na última noite, the meal we had after the service, a refeição que tivemos depois de tudo, my compliments to the chef. meus parabéns ao chefe. I don't know that I've ever had something that tasted so good. Eu não sei se eu já alguma vez comi alguma coisa que estava tão I don't know saborosa. if I was just hungry Eu não sei se é porque eu estava com or if fome it was that good. ou se estava tão But bom assim mesmo. I had 2 bowls. Mas eu tive duas. I would have had 3, Eu poderia repetir 3 vezes. but I would have embarrassed my wife. Mas minha esposa ia ficar sem graça So comigo. I just want to say thank you. Então eu quero dizer muito obrigado. Thank you for welcoming me. Obrigado por me Thank you, receber Pastor. aqui. Pastor, Thank obrigado. you, Wallace. Obrigado, Thank Wallace. you, the youth team. Obrigado à equipe de jovens. And I'm surprised Eu estou surpreso that at my age, que na minha idade I'm still being invited eu ainda sou convidado to do youth meetings. para encontros de jovens. But I want to say thank you. Mas eu quero dizer muito obrigado. It's a privilege. É um privilégio. And I hope that you received something from the Lord last night. E eu espero que vocês tenham recebido alguma coisa do Senhor na última noite. Of everything, De tudo, there's one thing I know. há uma coisa que eu sei. I have a new son. Eu tenho um novo filho. Samuel is now mine. Samuel agora é meu. Hallelujah. Aleluia. His name is Samuel Weasel. O nome dele agora é Samuel We Wilson. all know that. Vocês Hallelujah. todos sabem He's disso. been adopted into my family. Esse foi adotado na minha Amen. família. Thank you for helping me out last night. Obrigado. I didn't know that you were the pastor's son. Eu não sabia que você é filho do pastor. Now you have 2 pastors as dads. Agora você tem 2 pastores como pai. Amen. Amém. Aleluia. Amen. Let's pray today. Vamos orar hoje. Father, thank you for your goodness. Pai, te agradeço por tua bondade. Thank you for this time we've had together. Obrigado por esse tempo que estamos tendo juntos. I want to say thank you, Father, Eu quero te dizer for obrigado, this Pai, wonderful church, por essa igreja for these maravilhosa, wonderful leaders. por esses líderes maravilhosos. And Father, I would pray Pai, eu oro your richest blessings que as tuas bênçãos upon this house, esteja sobre esta casa, upon the leaders, sobre os líderes, upon the families, sobre as famílias, upon the men of this house, sobre os homens dessa the igreja, women of this das house, mulheres dessa casa, the youth of this house, sobre os jovens dessa and the casa children of e this sobre house. as crianças dessa casa. Fresh anointing, Father. Que venha uma unção Fresh fresca, blessing, Lord. uma bênção fresca. Cause your face to shine upon them. Senhor, faça com que a tua face brilhe sobre eles. Deliver them from every snare of the enemy. Liberta, Senhor, de toda cilada do inimigo. Open up our eyes Abra os olhos deles and help us to know e nos ajude a ver what is the hope of our calling. qual é a esperança da nossa Give us chamada. great faith, Father, Dá-nos uma fé grande and may the grace of God e que a graça de Deus work mightily in us. possa trabalhar I poderosamente pray em in the nós. mighty name of Eu oro Jesus. no poderoso nome de Jesus. Every home, Em cada casa, every family, cada família, in Jesus' no name. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. God bless you. You may be Deus abençoe, seated. vocês podem sentar. How many of you were with us last night? Quantos de vocês estavam aqui nessa Can I noite see your passada? hands? Posso ver suas mãos? Okay, okay. Ok. Some of you were not. Alguns de vocês não estavam. For those of you that were not, Então, para aqueles que não estavam, I'm going to just give a brief recap, eu quero dar uma breve and then we're recapitulação. going to get into our message today. Então, nós vamos entrar na nossa mensagem hoje. So, as I spoke to Brother Wallace Então, quando eu falei ontem, and com Wallace, asked him if we had a theme for the eu weekend, perguntei se nós tínhamos um tema para o fim de semana. he texted me the theme, E ele me enviou uma mensagem com o tema, which is Romans chapter 8. que é Romanos capítulo 8. I believe verses 15 through Eu 17. verso 15 até 17. And so I began to meditate upon these scriptures. Eu comecei a meditar nessas escrituras. And as I meditated upon these E à scriptures, medida que eu meditei nessas I began to escrituras, study the book of eu Romans. comecei a estudar o livro de Romanos. The book of O Romans livro de Romanos was written to the church foi escrito para a igreja in Rome. em Roma. The church in Rome A igreja em Roma
as Paul was writing to O them, Paulo estava escrevendo para eles, was confused. estava confusa. They were having problems. Eles estavam tendo problemas. They were struggling Eles estavam numa batalha. because there were Jewish Christians, Havia cristãos judeus, Jewish believers judeus crentes, who many years before que muitos anos antes had traveled from Rome tinham viajado de Roma to Jerusalem. para Jerusalém. Now, they were not Christians. Agora, eles não eram cristãos antes. They were Jews Eles eram judeus that had been taken captive. que tinham sido levados cativos. Their families had been taken As captive famílias deles tinham sido levadas many cativas years earlier. muitos anos antes. As a Roman general Por um general romano, by the name of Pompey pelo nome de Pompeu. had come to Jerusalem. Ele tinha vindo de Jerusalém. He had conquered Ele Jerusalem tinha conquistado and he Jerusalém. made Judea a Roman E province. ele fez da Judéia uma província romana. And as part of that, E como parte disso, he took some of their people captive, tomou alguns daquelas pessoas made them cativas, slaves fez deles escravos to Rome, de Roma and took them back e levaram-os to de the volta city of Rome. para a cidade de Roma. And they've been living there now for many E eles years, estão vivendo lá agora por muitos anos. about 2 generations. Cerca de 2 gerações depois, And as Jews, à medida como judeus, they would go back eles iriam To voltar Jerusalem. para Jerusalém, because Jewish men porque os homens de judeus, were required eles eram requeridos to go deles, back for the eles Passover. fossem a Jerusalém para a And so they Páscoa. would make the trip Então eles iam fazer essa viagem, year after year. ano após ano. Now it's many years later, Agora são muitos anos depois. they come to Jerusalem. Eles vêm para Jerusalém. Jesus is crucified Jesus é crucificado during Passover. durante a Páscoa. But it's about a 3-month journey. Mas era uma viagem de cerca de 3 So meses. many of them, Então muitos deles, when they went, quando eles iam, wouldn't stay for just 3 eles days. não iam ficar por apenas Or 3 1 dias week. ou uma semana. They would stay for 3 weeks, Eles ficariam por 3 semanas, a month, mês, 3 months. 3 meses. And they would stay there for a while. E eles ficariam ali por So um some of tempo. them Então now, alguns deles agora, who were there when Jesus was eles crucified, estavam lá quando Jesus foi stayed crucificado. in Jerusalem Ficaram em Jerusalém until the day of até o Pentecost. dia do Pentecostes. The day of Pentecost came, Então quando veio o dia do the Pentecostes, Spirit was poured out, o Espírito Santo foi the derramado. disciples came out of the upper room, Os discípulos saíram do cenáculo speaking in different falando em languages. diferentes línguas. And the Bible says E a Bíblia diz there were people from all over the que world. havia pessoas de toda a A parte place do called mundo, Cappadocia, da Capadócia, a place called Asia, lugar chamado Bithynia. Bitínia. And it also says E também disse there were men from Rome, havia homens de Roma, Jews judeus and converts to e Judaism. convertidos ao judaísmo. And so these were the people Então essas eram as who pessoas saw Jesus que crucified. viram Jesus crucificado. These were the people Essas eram as who pessoas heard the glory of God through the prophet, through the apostles, que ouviram a glória de Deus as they were filled with the Spirit. quando eles foram cheios do Espírito They got Santo. saved. Eles foram salvos. They went back to Rome. Eles voltaram para They Roma. established the church. Eles estabeleceram a igreja. And it was primarily E eles eram primeiramente a Jewish church, uma igreja judia, led by Jewish people, liderada por judeus, with Jewish customs, com costumes judeus, but they submitted to the new mas covenant, eles submeteram-se ao novo testamento. and they continued to worship E Jesus. eles continuaram adorando a Jesus. 19 years later, 19 anos depois, there arises a division acontece uma divisão na igreja. in the church Na igreja. among people in the community Entre pessoas da comunidade that were Jews que eram judeus, that didn't believe in que Jesus, não acreditavam em Cristo, and the church e a igreja who believed that Jesus was now the Messiah. que acreditava que Jesus é agora o And the Messias. church was growing. E a igreja está crescendo. And it caused problems E causa problemas with the non-church Jewish community. com os judeus, a comunidade judaica fora da igreja. And they started arguing. Eles começaram a argumentar. They started uns com os outros. fighting.
Começaram a brigar uns com os outros. They were close to rioting. Havia quase que uma revolta. And so the emperor of Rome, Então o imperador de Roma, a man named Claudius, homem por nome Cláudio, said, all of you people, ele diz, olha, todos vocês, all of you Brazilians, todos vocês brasileiros, all of you Portuguese speaking vocês people, falam português, you're crazy. vocês estão doidos? I mean the Jews. He was talking about the Jews, not you. Não, é lógico, eles estão falando dos judeus, não de vocês. You're crazy, he said. Ele diz, vocês estão loucos. Get out of here. Saem todos de Roma. Kick them out of Jerusalem. Tira-os daqui para... And for 5 years, E por 5 anos, they left Jerusalem. eles deixaram Jerusalém. When the Jews got kicked out of Jerusalem, Quando os judeus foram expulsos de Jerusalém, they came back 5 years later. eles voltam 5 anos depois. In the meantime, E, enquanto isso, the Gentiles were running the church. os gentios estavam agora governando a igreja. So when the Jews came back, Quando os judeus voltam para the Roma, Gentiles were in control. os gentios estavam no controle. They were teaching, Eles estavam they were ensinando, leading, eles estavam liderando, they were heading up the church. eles estavam agora comandando a igreja. And the old leaders wanted to come back, E os velhos líderes, but now there were voltaram, new leaders, mas agora os novos and líderes it caused problems. causaram problemas. And so they're confused, Agora havia confusão, they're hurt, eles estavam they don't know machucados, what to do, eles não sabiam o que fazer. and Paul writes. E Paulo escreve, And he says, I want you all to get along. ele diz, eu quero que vocês todos... There's a place convivendo for Jews in the kingdom, Há lugar para os judeus no and there's a reino. place for Gentiles in the Há kingdom. lugar para os gentios no reino de Deus. And so he writes, Então ele escreve, and he begins to try to help the church. e ele começa tentando ajudar a And igreja. so in chapter 1, Então no capítulo 1, he says, all you Gentiles, ele diz, todos vocês gentios, you're sinners. vocês são pecadores. In chapter 2, Capítulo 2, he says, all you Jews, ele diz, todos vocês judeus, you're sinners. vocês são pecadores. In chapter 3, Capítulo 3, he said, all have sinned ele diz, todos pecaram, and come short of the glory of God. foram destituídos da glória de You Deus. Jews aren't perfect. Vocês judeus não são You perfeitos. Gentiles aren't perfect. Vocês gentios não são perfeitos. We're all messed up. Nós estamos todos atrapalhados. Come on, somebody. Amém. I said we're all messed up. Todos nós estamos Turn your atrapalhados. neighbor, Olha para o seu lado. Look at him. Olha para ele. and tell him you're messed up. E diz para ele, você também está todo atrapalhado. Come on, tell him you're messed up. Você está atrapalhado. We're all messed up. Todos nós. We're all sinners. Todos somos He said, but pecadores. here's the answer to sin. Agora aqui está a resposta para o Chapter pecado. 4. Capítulo 4. Abraham was justified by faith. Abraão foi justificado pelo fé. Chapter 5, Capítulo 5. God commended his love toward us Deus deu o seu amor para conosco. while we were yet sinners. Quando ainda éramos pecadores, Jesus died for Jesus us. morreu por nós. Chapter 6, Capítulo 6. being that we've been forgiven Aqueles que estiverem arrependidos e perdoados by faith, pela fé, being that we have grace, uma vez que temos a does graça, that mean we can just live any way we want to live? isso não significa que nós podemos viver de qualquer forma que queremos. Não. Chapter 6, Capítulo 6. shall we continue in sin Continuaremos nós vivendo no pecado that grace may abound? para que a graça possa abundar? God forbid. Deus permita que não. How shall we that are dead Aqueles que estão mortos to sin para o pecado, continue any longer não podemos continuar in mais it? no pecado. But we have a problem. Mas nós temos um problema. Chapter 7, Capítulo 7. there's still the sin that lives in me. O pecado que ainda vive em mim. I don't want to sin, Eu não quero pecar, but I still sin. mas eu acabo pecando. The things I want to do, As coisas que eu quero fazer, but I don't do. eu não faço. The things I want to do, As coisas que eu I quero, don't do. eu não faço. The things I don't want to do, E as coisas que eu não That's quero what I fazer, do. são as coisas que eu acabo fazendo. oh wretched man, Oh, miserável homem que I'm sou. so miserable. Sou tão miserável. I want to serve God, Eu quero servir a but Deus, I'm weak in the flesh. mas eu tenho Who fraqueza na shall carne. deliver me? Quem me livrará? I thank God. Mas eu agradeço a For Deus chapter 8, pelo capítulo 11. the Bible says A Bíblia diz, Jesus has delivered us. Jesus nos libertou. There is now no condemnation Agora não há to nenhuma those that are condenação in para Christ, aqueles que estão em who Cristo walk Jesus. not after the flesh, Eu não ando mais segundo a but after carne, the mas Spirit. segundo o To Espírito. the law of the Spirit of life
A lei do Espírito de in vida Christ em Jesus Cristo Jesus has made me free fez-me livre from the law of sin and da lei death, do to pecado e what the da law morte. could not do, Porque o que a lei não podia in that it was fazer, weak through the flesh. aquilo que era fraqueza na God carne, sent his son Deus enviou seu in the filho likeness of flesh, na forma de and for carne, sin, na forma de pecado, he condemned sin para que ele condenasse o in the pecado flesh. na carne. And now we are victorious E agora through nós somos Jesus. vitoriosos em Cristo Jesus. Oh, it's Aleluia. all because of Jesus. Tudo por causa de It's Jesus. all because of what he did. É tudo por causa do que ele And fez. he's living in you. Ele está vivendo em And that você. his spirit is living in Permita you. que o Espírito dele And vive em if Jesus você. rose from the dead, E Jesus ressuscitou and do if morto. Jesus never sinned, E Jesus nunca pecou. and his spirit is living in E you, o Espírito dele que vive em você. you can live victorious Você too. pode viver Hallelujah. com a vida vitoriosa para ele. Oh, Aleluia. somebody. Vamos lá, aleluia. Romans chapter 8, Romanos capítulo 8. it starts Começa by saying dizendo: there's no condemnation. nenhuma condenação há. God doesn't condemn you. Deus não te condena. You might slip. You might, Você pode escorregar. you might fall. Você pode até cair. You might make mistakes Você pode cometer erros. because nobody's perfect. Porque ninguém é perfeito. But God doesn't condemn you. Mas Deus não te condena. It begins by saying there's no condemnation Começa dizendo: não há to nenhuma those that are condenação in Christ. para aqueles que estão em Cristo. Does that mean we just willfully sin? Isso significa que nós podemos Of course not. voluntariamente pecar? Oh, claro que não. Go back to chapter 6. Volta ao capítulo 6. We're dead to sin. Nós somos mortos para o pecado. We don't live in sin. Nós não vivemos em pecado. John said it this way. João disse dessa forma: If we've been born again, se nós nascemos de novo, if we have the Spirit of Christ, nós temos o Espírito we de do Cristo, not continue to sin. nós não continuamos But he pecando. also said, Mas ele também disse: if we say we have no sin, se nós dissermos que não temos pecado, we lie nós mentimos and we don't walk in the truth. e nós não andamos na verdade. Hello? Alô? There's none of us that's perfect. Não há nenhum de nós seja perfeito. We all make mistakes. Todos nós cometemos erros. But when we make mistakes, Mas quando nós cometemos we erros, just go back to our Father. nós voltamos ao nosso God, Pai. forgive me. Deus, me perdoe. Fill me with your Spirit. Enche-me do teu Espírito. Help me not to do it again. Me ajuda a não fazer isso de novo. Amém. Amém. Amen. And God forgives us. E Deus nos perdoa. Whether you feel forgiven Mesmo que você sinta perdão, or whether you don't. ou se você não sentir o perdão. The Bible says, A Bíblia diz: if I confess my sins, se eu confessar o meu pecado, He's faithful. Ele é fiel, He's just Ele é justo to forgive me para me and perdoar cleanse me e me limpar from all de unrighteousness. todo o pecado, toda injustiça. Aleluia, Jesus, glória a Deus. As a young man, Como jovem, there was a time houve um tempo in which I struggled no qual eu batalhei with a certain sin. com um certo pecado. I would repent of it. Eu me arrependia dele. I would go to God, Eu ia a Deus, ask His forgiveness, pedia por perdão, repent, arrependia, and I would know that I'm forgiven. e eu sabia que eu estava perdoado. But then 2 weeks later, Mas depois, 2 semanas depois, I would slip into that again. eu acabava escorregando. I would feel terrible. Eu me sentia terrível. I would repent, Eu arrependia de ask novo, God to forgive me, pedia perdão, and God would forgive me. e Deus me perdoava. And this happened E isso aconteceu for a period of time, por um período de tempo, months. meses. And eventually, E eventualmente, I got to the point eu cheguei ao ponto to where I fell again. de que se eu caísse de novo, And I felt so condemned eu me sentia tão condenado that I went to God que eu chegava para Deus. and I said, God, I'm tired of asking you to forgive Eu me. dizia: Deus, eu estou cansado de te pedir para me perdoar. Because you must be tired of asking me Porque to o Senhor forgive deve me. estar cansado de me ouvir pedir para I me said, perdoar. God, you can't forgive me. Deus, o Senhor não pode me perdoar. I would like for you to forgive me. Eu gostaria de que o Senhor me I perdoasse. want to repent, Eu quero me arrepender, but I'm weak in the flesh. mas eu estou fraco na carne. And so, God, please forgive me. Deus, por favor, me perdoe. But I know you can't forgive me. Mas eu sei que o Senhor não pode. So, me God, you perdoar. can't forgive me. Deus,
Você não vai me perdoar. And I heard the Spirit of God. E eu escutei o Espírito de Deus. He said, who do you think you are? Ele disse, quem você pensa que você é? Telling me what I can and cannot Dizendo para do. mim o que eu posso ou o que eu não posso fazer. You're telling me Você está falando para I mim can't forgive que you? eu não posso te perdoar? If you can tell me Se você pode dizer para mim what I can o que eu posso and cannot do, e o que eu não posso then fazer, you must be God. então você que é Deus. You must be God's God. Então você deve ser Deus. As last I checked, E a última vez que eu conferi, I'm God eu sou Deus. and you're not. E você não é. So stop trying to tell me Então para de What tentar I can falar pra mim do o que eu posso and fazer what I can't é o do. que eu não posso fazer. and God rebuked me. E Deus me repreendeu. And here was the problem. E aqui estava o problema. Here was the problem. Aqui estava o problema. When I fell, Quando eu caí, I thought eu pensei that when I repented, que quando eu arrependia, if I felt forgiven, se eu me sentia perdoado, then I must be forgiven. então eu certamente fui perdoado. So here was the equation. Então aqui está a equação. Faith Fé plus feeling mais sentimento must equal fact. Tem que ser igual ao fato. That makes sense? Faz sentido? I had faith Eu tinha fé that God would forgive me. que Deus ia me perdoar. If I felt forgiven, Se eu senti perdoado, then I knew I was forgiven. então eu sabia que eu estava perdoado. But it's not Mas não é faith fé plus feeling mais sentimento equals fact. igual um fato. Here's the equation. Aqui está a equação. Fact Fato plus faith mais fé equals feeling. igual a sentimento. The fact is, O fato é, God said, Deus disse, if I confess my sin, se eu confessar os meus pecados, He's faithful. Ele é fiel. If I can add my faith Se eu posso adicionar minha fé to the fact, para o fato, eventually I'll get the feeling. eventualmente eu vou It sentir doesn't matter o if I don't sentimento. feel it. Não importa If God said se eu não it, sinto, then it's a se done Deus deal. disse, Hallelujah. então é um negócio When fechado. God says it, E se Deus He's diz, going to do it. Ele Amen. vai fazer, amém? And so as we look at the scripture, Então, à medida que nós olhamos, He begins chapter 8 ele começa o capítulo by 8, saying there's no condemnation. dizendo não há nenhuma condenação. He ends chapter 8 Começa o capítulo 8, by saying there's no separation. dizendo não há separação. Nothing shall separate me Nada vai from me the love of separar God do amor de that Deus is in Christ que está em Jesus. Cristo Jesus. Nothing high, Nem a altura, nothing low, nem a no profundidade, demons, nem demônios, no devils, não, no sin, não pecado, nothing shall separate nada me. me separará. And so we saw Então olhamos that our scripture que as escrituras is right in the middle. está sempre no meio. No condemnation, Não condenação, no separation, nenhuma separação. and right in the middle. E ali no meio, The Bible says this. a Bíblia diz isso. We have not received a spirit of Nós não bondage recebemos o espírito de servidão ou de escravidão to fear, para temer, but we have received a spirit of adoption, mas nós recebemos o espírito de adoção whereby we cry, para Cristo. Abba, Father, Por isso nós clamamos Abba Pai, Abba, Father. Abba Pai, For the Spirit Himself porque o Espírito ele mesmo bears witness with us testifica dentro de nós that we are the children of que God. nós somos filhos de Deus. And if we're children of E God, se nós somos filhos de then Deus, we're heirs of então God nós somos herdeiros de and Deus joint heirs with e Jesus. co-herdeiros juntamente com Cristo. And then He says, Então ele diz, for I reckon, for I consider eu considero the present sufferings o presente Of this world. presente desse mundo
are not worthy to be compared não são para comparar to the glory para a glória that shall be revealed in que vai us. ser revelada em nós. And we saw last night E nós vimos na there were two main things duas coisas in those principais scriptures. naquelas escrituras. There was our identity, A nossa identidade, whereby we cry, Abba, Father. nós clamamos Abba And we Pai. talked about our identity last night. Nós falamos sobre a nossa identidade. But then there's also our inheritance. Mas também tem a nossa herança. We are heirs with God Nós somos herdeiros de and Deus joint heirs with e Jesus. co-herdeiros com Cristo. We saw last night Nós vimos na última noite that our identity que a nossa is identidade now sons nós somos and daughters. We've been adopted. Somos adotados. As we've been adopted, E fomos adotados. our identity has been changed. A nossa identidade foi Our mudada. past has been forgiven. O nosso passado foi Our debts perdoado. have been As canceled. nossas dívidas foram And now we have canceladas. access to everything that is God's. Hallelujah. That's our identity. Amen. We are children of God. Amen. We're children of Nós God. somos filhos de We're Deus. children Nós of somos filhos de God. Deus. We're Nós children somos of filhos de God. Deus. I'm a son of God. Eu sou filho de You're a Deus. daughter of Você é God. filho de Deus. We are children of Nós somos God. filhos de Deus. We are royalty. Hallelujah. realeza. Our God is our Father is a king. Nosso Pai Amen. é rei. Oh. So we ought to start acting like king's kids. Então nós temos que começar a agir como filhos de reis. Start walking like king's kids. Andar como filhos de reis. Start talking like king's Começa a kids. conversar, a falar. King's como kids don't filhos de talk just like everybody else talks. reis. Filhos de rei não conversa como King's qualquer kids, conversa. they talk like royalty. Filhos de reis They conversam talk como like their daddy realeza. talks. Eles Hallelujah. falam como o pai fala. Their daddy talks with authority. O pai fala com autoridade. We talk with Nós authority. falamos com autoridade. The daddy knows what to tell the devil to do. O meu pai fala. You ought to know what to tell the devil Você to do. também tem que saber falar o que o diabo tem que fazer. Their daddy walks in holiness. Teu pai anda em We ought to walk in santidade. holiness. Nós temos que andar em santidade. Because we're king's kids. Porque nós somos filhos do rei. But today, Mas hoje, we're going to move on. nós vamos mover adiante. Now we're getting to the message. Agora nós What chegamos time do you mensagem. have? Hallelujah. Aleluia. Oh, amen. Brazilian barbecue will be there when we're done. Então, quando a gente terminar, vai ter um churrasco brasileiro. Amen. Hallelujah. Amém. So we're talking now Então nós falamos agora about our inheritance. sobre a nossa herança. I heard a story Eu ouvi uma história about two Hungarian brothers. sobre dois irmãos húngaros. They were called the Paladi brothers. Eles eram chamados de Paládio. One's name was Zolt. His first name was Zolt. O primeiro nome dele é Zol. His brother's name was Giza. E o irmão chamava Giza. And these men lived just outside of Hungary. E esses homens viviam fora da Hungria. And they lived in a cave. Eles moravam numa caverna. True story. História verdadeira. They were so poor, Eles eram tão pobres, so destitute. são destituídos. They couldn't afford a home. Eles não tinham condição de ter uma casa. They couldn't afford an apartment. Eles não podiam ter um apartamento. So they found a cave Então eles encontraram uma caverna, outside of the city. fora da cidade. And that's where they lived. E ali era onde eles viviam. Every day, Todos os dias. they would go into the city. Iriam para a cidade. They would dig through the garbage cans, Eles iriam pelas latas de lixo, finding cans, encontrando latinhas bottles, e outras scraps of metal. garrafas, pedaços de They would metais. go sell that Eles vendiam aquilo in order to get themselves food to eat. para poder conseguir comida para comer. One day, Dia, a man came, homem chegou, dressed in a nice suit. vestido num He belo was a terno. he was a lawyer. Ele era um advogado. He came to them Ele veio a eles. and he said to the brothers, Ele disse para os irmãos: "Are you Zolt? Você é o Zol? Zolt Paladi? Zol Polari? Are you Giza?" Você é Giza? And they looked at him and they Eles said, olharam para ele e disseram: "Yeah." Sim. Thinking he was the authorities. Pensando que ele era a And autoridade. maybe they had done something wrong. Talvez que eles tivessem feito alguma coisa Maybe errada. he was coming to arrest them. Talvez ele tenha vindo para prendê-los. And so they answered yes. Então eles responderam assim, sim. And he looked at them. Eles olharam para ele. He said,
I've been looking for you for a long E time. disse, eu tenho procurado por você por muito tempo. Wonderful to meet you. Que bom, prazer te conhecer, encontrar com você. I've come to give you some news. Eu vim para poder dar para vocês uma notícia. You have a grandmother Você tem uma avó in Germany na Alemanha that died. que morreu. We searched for her only daughter. Nós procuramos pela Which única is your filha dela, mother. que é a sua mãe. We found out Nós descobrimos that she abandoned you when you were boys. que ela abandonou vocês quando vocês And eram crianças. you've lived here ever since. E vocês viveram aqui desde então. Your mama has died. A sua mãe também morreu. I know you don't know that Eu sei que vocês não sabem disso. because she abandoned you and you never heard from her Porque ela again. abandonou vocês e vocês nunca ouviram dela. But your grandma died Mas a sua avó and your morreu. grandma left you some money. E a sua avó deixou para vocês algum dinheiro. Now get ready Agora prepare-se. because it was a fortune. Era uma fortuna. Not a small fortune. Não era uma pequena fortuna. Not a few $1,000s. Não eram uns poucos milhares de dólares. Not a small fortune. Não era uma pequena fortuna. Not $1 million. Não era $1 milhão de dólares. Your grandmother A sua avó left you deixou para vocês billions bilhões of dollars. de dólares. And in a moment, Então, no momento, those boys aqueles dois jovens went from being destitute saíram de ser destituídos de to tudo rich para ricos beyond their imagination. acima da imaginação deles. And when I think of that story, E quando eu penso sobre essa I história, think of the church. eu penso da igreja. I think of many people in the church that are living below Eu penso que muitas pessoas da igreja their estão inheritance. vivendo abaixo do nível da sua Many herança. people who fail to realize that when Jesus died, Não entenderam ainda que quando Jesus because morreu, inheritance comes through a death. porque herança vem através da When morte. somebody dies, Quando alguém morre, you get something. você recebe alguma If coisa. you're a member of the Se family. você é membro da família, Grandma died, a avó morreu, the boys got something. os jovens receberam When alguma coisa. Jesus Quando died, Jesus morreu, you got something. você encontrou alguma You recebeu got alguma an coisa. inheritance. Você recebeu uma herança. You are the recipient of Você é God's o riches. recipiente das riquezas de Deus. Yet many of God's people, we live like paupers. Ainda assim, muitos filhos de Deus estão vivendo We como scrape from the garbage cans of the world. estão procurando coisas na lata de lixo do mundo. We're just trying to get by. Nós estamos querendo simplesmente sobreviver. And God comes to you today Deus chega and He para says, você you're hoje, my e diz, son. você é meu filho, You're my daughter. você é minha filha, You've been adopted into the você foi family. adotada na You família, got a new identity. você tem uma nova All your identidade. debts been Todos canceled. os seus as But suas I got contas some foram good pagas. news for Mas eu tenho uma boa you. notícia Even para better você. news. Ainda melhor Hallelujah. ainda. You have an inheritance Você tem uma herança reserved in heaven. reservada no céu. It's not going to fade away. Não vai apagar-se. One day you're going to walk on streets of gold. Dia Hallelujah. você vai andar em ruas de One ouro. day you're going to sit by the river that flows Dia from the throne of você God. vai sentar One day you're pelo going to rio walk de through gates of passa pelo pearl. rio de Deus. Você vai entrar One nas day you're portas going de to be pedra. like Him. Dia você vai Because ser you're como going to see ele. Him like He Você vai is. ser, vai ver No como more ele é. struggle. Não mais luta. No more pain. Não mais dor. No more battles. Não mais batalhas. But victory in Mas Jesus' vitória name. em nome de Jesus. See, Paul writes, Veja, Paulo escreve. and he says there are two E things. ele diz, há duas coisas. There's the groaning, groaning. E o gemido. There's the groaning, Há o gemido and there's the glory. e a glória. Paul says, Paulo diz, as we read this chapter, à medida que nós lemos esse capítulo, everything tudo is groaning. é gemido, aflição. You ever groan? Você está gemindo. You're younger than I am. Você é mais jovem do que eu. You probably don't groan when you get up.
Você talvez não vai sentir But I know he crescer. does. Mas eu sei que ele sim. Because we're about the same age. Que nós somos uma certa idade. But the older we get, Quanto mais velho nós chegamos assim, the more we groan. mais Go ahead, tell them. mais nós gememos. We wake up, Nós acordamos de manhã, we get out of bed, nós levantamos na cama, we walk down the stairs. nós caminhamos escada abaixo. Don't laugh. Aí, You'll be here one day. você vai estar aqui um dia. But Paul says, Mas Paulo diz, everything is groaning. todas as coisas são gemidos. You look at the Old Testament. Você olha para o Antigo They Testamento, groan all through the Bible. eles gemeram toda a Bíblia. The children of Israel Os filhos de Israel groaned gemendo when they were in Egypt. quando estavam no They Egito. groaned under the whip. Eles, no meio da escravidão, gemiam. They groaned under the burden. Eles gemiam debaixo do fardo. We read a little bit further. Nós lemos um pouco mais. Hannah, Ana, when she had no baby, ela não tinha enquanto não tinha groaned in the filho, spirit. ela gemia no As she Espírito. came to pray at the temple, E ela veio para orar she no was templo. groaning. Ela estava gemendo. And Eli thought she was drunk Eli pensou que ela because she estava was bêbada. groaning in her pain. Estava gemendo. She was com a sua groaning in her heartache. Ela estava no seu das suas David dores. said, Davi disse, I groan all day long. ele disse, eu gemo o dia Even inteiro. Jesus groaned Até Jesus as he gemeu. stood outside of the tomb of Lazarus. Quando ele para ao lado The Bible do says that he Lázaro, groaned. a Bíblia diz que ele chorou. He groaned because he was heartbroken. He groaned because he missed his friend. Ele chorou porque ele sentia And, falta de um and amigo. we all groan. Então todos nós We gememos. Gememos. We groan because the weight gets heavy. Nós gememos porque o peso parece We groan because life doesn't work out the way we think it Nós should. gememos porque a vida parece que não vai do We jeito que a groan gente when quer. people leave us. Nós gememos quando as pessoas nos We abandonam. groan when our expectations aren't met. Nós gememos quando as nossas expectativas não são We groan when cumpridas. we look out into the world and we see what's happening. Nós gememos quando olhamos para o We mundo groan. e vemos o que está acontecendo. We hurt. Nós We struggle. Nós lutamos. We get confused. Nós às vezes ficamos Just like confusos. this church was groaning. Assim como essa igreja Paul está writes to gemendo. Paulo escreve para And ele. he says everything Ele groans. diz, todas as coisas gemem. And he says creation groans. Ele diz, até a natureza geme. When you see a storm Quando você vê uma tempestade and the lightning strikes e os relâmpagos and the wind blows, e o vento soprando, it's groaning. é o gemido da natureza. When we see an earthquake, Quando nós vemos termos de the terra, earth is groaning a terra está gemendo because of sin. por causa do pecado. It wasn't supposed to have earthquakes. Não era suposto ter. We weren't supposed to have tornadoes. Não era suposto ter tornado. We weren't supposed to have hurricanes. Não era suposto ter furacões. All of those are a product of sin. Tudo isso é produto do All of those pecado. are a product of the fall. Tudo é produto And da so the queda. earth itself Então a terra em si is groaning está gemendo, and wanting God to deliver it querendo que Deus livre and restore it one day. e que vai chegar um dia. And one day we'll have a new heaven. E um dia nós vamos ter And one day we'll have a new earth. Nós vamos ter uma Hallelujah. nova terra. No more tornadoes. Não mais tornados. No more hurricanes. Sem mais furacões. No more earthquakes. Sem mais No more tidal waves. Não mais The earth maremotos. is groaning. A terra está The gemendo. earth groans. A terra geme. The spirit O groans. Espírito geme. The Bible says A Bíblia diz, the Spirit of God Himself o Espírito de Deus, Ele mesmo, groans in us. geme dentro de nós. So the Spirit is groaning. Why do we groan? Por que nós gememos? We groan when we hurt. Nós gememos quando somos We feridos. groan when we get disappointed. Nós gememos quando somos If the desapontados. Eagles lose today, Se os Eagles perderem hoje, many people in Philadelphia will muita groan. gente em Filadélfia vai gemer.
If the Lions make touchdowns, Se os Lions fizeram there are going to be touchdown, people in that stadium that go, vai ter gente naquele estádio que vai oh, falar, hello, alô, amen. amém? We groan when we get disappointed. Nós gememos quando nós somos desapontados. We groan when we hurt. Nós gememos quando nós somos The machucados. Spirit groans within O us Espírito geme dentro de nós, because He knows we're capable of more. porque Ele sabe que nós somos capazes de And fazer when, mais. and when we deviate, E quando nós nos the desviamos, Spirit within us, o Espírito dentro de nós, oh, don't talk to that young man. não fala com aquele jovem. Don't. That young man, not for you. Aquele jovem não é para você. Hello. Alô? That young woman. Aquela jovem. That's the Spirit in you, groaning. Esse é o Espírito. Creation gemendo. groans. A criação The geme. Spirit groans. O Espírito geme. Some of you parents, Alguns de vocês pais, you see your young man, você vê o seu and jovem. he's talking to that young E lady, ele está conversando com aquela jovem. and you're groaning. E você começa a gemer. You're looking at me like you never groaned. Você olha para mim como se você nunca tivesse gemido. Like you're never disappointed. My grandson Como se você nunca fosse desapontado. is, Seu neto is talking to a girl right now. está conversando com uma menina agora mesmo. You would be perfect. Você seria perfeita para ele. Not her. Não, ela. My wife and I, we see them talking and we go, A minha esposa e eu, a gente olha para ele conversando com ela. I'll give you a picture later. Eu vou te dar uma foto dele depois. I'm trying to find a wife for Eu my grandson. estou tentando encontrar uma esposa para ele. I'm just kidding. I'm just kidding. Estou brincando, estou brincando. I'm pointing and they're going, Estão se desviando. so creation groans. Então a criação geme. The Bible says that the Spirit A groans. Bíblia diz que é o Espírito The geme. Bible says we groan. A Bíblia diz que nós We gememos. groan when somebody dies. Nós gememos quando alguém morre. A friend of mine just got cancer. Amigo meu, 45 years old. 45 anos de idade. We buried him Nós o sepultamos a couple of weeks ago. algumas semanas atrás. And at that funeral, E depois daquele funeral, we shook our heads nós balançamos a cabeça and we groaned. e nós gememos. Because that young man wasn't supposed to die that Aquele soon. jovem não era para ele morrer. That tão young cedo. man had children and grandchildren on the way. Aquele jovem tinha filhos e tinha netos. And I told the church, I said, this is one of the hardest funerals I've ever had to Eu preach. disse, esse é um dos mais difíceis funerais que eu jamais Because my pregar. spirit groaned. Porque o meu espírito gemia. I said, God, Eu no! disse, não, Deus. But we go through that when we lose loved Mas ones. quando nós vamos para essa We situação groan. e perdemos alguém amado, a gente geme. We groan when our dreams are delayed. Nós gememos quando os nossos sonhos são Young people retardados. groan when you don't pass that exam. Alguns jovens gemem When you quando não passam don't aquele get exame. accepted into whatever Quando university. não são aceitos em We na groan, universidade. we groan, que we queriam. groan, Nós we groan. gememos. We groan when we watch sin Nós gememos quando nós vamos and brokenness in our world. E o que está quebrando esse mundo. I groaned when I watched Charlie Kirk shot. Eu gemi quando vi Charles Kirk sendo. I don't care what you think. Não importa o que você A pensa. man should not be executed Homem não deveria jamais ser executado. in public like that. E ainda em A man with children homem com criança. simply standing up telling what he believes. Simplesmente. I falando groaned que when I ele crê. heard of that young lady who was stabbed in Charlotte. Eu senti dor quando Beautiful soube aquela young lady. jovem que foi esfaqueada. Like many of you come to America for a better life. Então vocês vieram para a América para uma vida melhor. Stabbed on a bus.
Aí foi esfaqueada. Nobody did anything. Ninguém fez nada. I don't know if it made you groan. It made me Eu não groan. sei se fez você sentir. I groan sometimes when I look at what's going on. Eu gemo, às vezes, quando eu observo. See, o que we está groan, acontecendo. we groan, we Nós groan. gememos, nós gememos, nós gememos. You women groan As mulheres gemem when you have children. quando vocês têm crianças e filhos. Hello? Hello? You do more than groan. Vocês fazem mais do que gemer. Some of you get mad. Alguns de vocês ficam bravos. Don't want anybody in the room. Get out! Não quero ninguém perto, sai! Hello? Hello? Why? Because the pain. Por quê? Por causa da dor. I remember when we had our first baby. Eu lembro quando nós tivemos o primeiro filho. It hurt me a lot. Me doeu em mim, cara, demais. My wife Minha esposa gained 70 pounds. ganhou, adquiriu 70 libras, engordou 70 libras. She's not here, Ela não está aqui, so I can say that. então eu posso falar isso. But our first baby, Nosso primeiro filho, she gained 70 pounds. ela engordou 70 libras. She was supposed to be due in July. Ela era para poder o baby nascer em That's what the julho. doctor said. Era o que os médicos falaram. He wasn't born until August Ele só nasceu em agosto, 30th. 30 de agosto. I kept looking at her day after day. Eu estava olhando dia após dia, She get bigger. crescendo mais, engordando mais. I said, baby, you better have that baby soon. Eu falei, melhor ser Otherwise, you won't be able to fit out the door. Então, vai ter que sair. Não vai conseguir passar na porta. And I remember when we went into labor, Eu lembro quando nós entramos em trabalho de parto. when Nós. she went into labor. Quando ela entrou em trabalho de parto. I think it's time. Pensa que está pensando Gotta go to the hospital. Me leva ao hospital. And you know me, I'm just, Você sabe, vocês estão olhando. Are you okay? Eu simplesmente inteligente. I'm gonna get there. Eu vou chegar lá. Drive! We got there. Nós They chegamos took lá. her to a room. Eles levaram para 12 hours. 12 horas. And this was before epidurals. Isso foi antes dessa. You know what an epidural is? Epidural, você sabe o que é They give a woman a shot. Que dá uma She's vacina. having a baby. Uma They anestesia hardly can feel it. que ela dificilmente pode This was sentir. before epidurals. Isso era antes dessa She felt anestesia epidural. every contraction. E ela sentiu I could tell when it was coming on. contrações. Eu podia dizer que Because her eyes were closed. porque os olhos dela iam fechar. Ela fechava. Her head would start turning. A cabeça dela ia girando. Start making noises. E aí começava a fazer barulho. And I'm helpless. E eu estava ali sem poder ajudar. And I'm saying, what do I do? What do I do? What do I O que é do? que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Breathe, breathe, breathe. Respira, respira, respira. Right? She just said, shut up! E ela disse, cala a boca! I want quiet! Eu quero silêncio! I almost want to cast the devil out of her, man. I'm just kidding, I'm just kidding. Don't say that. But then this Mas então, little Filipino nurse essa enfermeira baixinha came into the room. entrou na sala. She took over. E ela então assumiu o She said, I controle. have it. Ela disse, não, deixa comigo, deixa comigo. And then when she started having a contraction, Então, quando The ela little começou a ter Filipino contração, aquela breathe, breathe, Da Filipina breathe. começou a dizer, And she was calm. respira, And my wife listened to her. She didn't listen to me, but she E a minha listened to her. esposa deu ouvido a ela. A minha And não. then when the baby started coming, Quando o baby começou a nascer, the little Filipino nurse, é aquela enfermeira filipina. push, Empurra, força! Wait. Para.
orientando, guiando ela. And when todo o the processo. baby came, E quando o baby veio, hallelujah, aleluia, all of the pain, toda a dor, all of the groaning, todo o gemido, all of the stuff, todo aquilo, she forgot it all. ela esqueceu tudo. When they put that baby on her Quando chest, puseram aquele baby no oh, seu she just looked at that boy, ela olhou para aquele boy and there was rejoicing, e havia and gozo, the pain was e a forgotten, dor foi esquecida, because there was a glory. porque havia uma There was a glória, glory. havia uma glória, There was a havia uma glory glória, of a new birth. de um Hallelujah. novo nascimento. Listen, here's what I'm saying. Escuta, é isso que eu estou We're falando. groaning right now. Nós estamos gemendo The agora. world is groaning. O mundo está The gemendo. earth is A groaning. terra está gemendo. The culture is groaning. As culturas estão gemendo. America is groaning. A América está You're gemendo. groaning. Você está I'm gemendo. groaning. Eu estou gemendo. But one day, Mas um dia, all of our groaning todos esses is going to gemidos produce a glory. vai produzir Hallelujah. uma glória. All of our Aleluia. groaning Não mais is gemidos. going to be gone. Tudo vai ser And we're passado. going to sit down in the kingdom E nós vamos sentar no with reino. Abraham, Com Abraão. with Isaac, Com Isaac. with Jacob, Com Jacó. with our loved ones. Com os nossos And we're going to queridos. see him face to E nós vamos face. vê-lo face a And we're going to face. be like him. E nós vamos ser como ele. Because we're going to see him as he is. Porque nós vamos vê-lo como ele é. And the old song used to say, E como it will be worth it música all. diz, vai It ser, will be worth it all vai ter valido a pena. when I see Jesus. Quando eu vejo Jesus, Life's troubles os problemas da vida will seem so small vão parecer tão pequenos. when I see him. Quando eu ver One glimpse of his dear face, olhar apenas no seu rosto, all sorrows todas as shall erase. vão ficar no passado. It will be worth it all Vai ter valido a pena when I see him. quando eu vir. I don't know if you ever sang this song, but we used to sing a Eu song. não sei se vocês já cantam essa música, mas assim. What a day that will be when my Jesus I shall see. Que dia será quando Jesus, When I look upon his face, quando eu olhar em sua the face, one who saved me by his aquele grace. que me salvou pela sua graça, When he takes me by the hand, que me tomou pela mão leads me through the promised e land. me guiou até a terra prometida. What a day, Oh, que dia, glorious day, glorioso dia. that will be. Esse vai ser. There'll be no parting there, Não vai ter, no more burdens to bear, não vai luto, problema, carro, no more sickness, não mais doença, no pain, nem dor, no more parting over there. não mais festa lá do outro lado. And forever I will be E seja lá o que eu for, with the one who died for me. com aquele que morreu por mim. What a day, Que dia, glorious day, glorioso dia. that will be. Esse vai ser. What a day. Que dia, All of our groaning todo o nosso gemido will be turned into glory. vai se tornar em glória. All of the pain Toda dor will be washed away. vai ser lavada. He's going to wipe away every tear. Ele vai enxugar todas as lágrimas. No more struggles. Nenhuma- We're going to be with Jesus. Nós vamos estar com Jesus. And then the fun will begin. E então vai começar. Then the party will begin. E a nossa festa vai Amen. começar. Amém? Amen. Hallelujah. Aleluia. Amen. Stand with me today. Levante comigo hoje. Amen. Lift your hands toward heaven. Levante as suas mãos para os céus. Heavenly Father, we love you. Pai Celeste, nós te amamos. We thank you for your word. Nós te agradecemos pela We tua thank you for the promise we have. Nós te agradecemos pelas We promessas. thank you for the hope we have. Nós agradecemos pela esperança That em this Deus. world isn't all there is. Nós sabemos que esse mundo But one é o day, que é, mas um dia we're going to step into eternity. nós vamos entrar na eternidade. There'll be no more pain, Não haverá mais no more dor, sorrow, não haverá mais no more suffering, não vai haver no more struggle. sofrimento. and it's going to be joy E forevermore. haverá gozo para sempre. As our heads are bowed and our eyes are Com closed, as nossas cabeças baixas, my olhos fechados. question to you A minha today pergunta para você hoje
is, are you groaning? Você está gemendo? Are you struggling? Você está batalhando? Are you wondering? Você está Just like pensando? the church Uma in igreja